Olá, me chamo Fernanda Aquino, fiz meu doutorado no PROPED, UERJ, com doutorado de sanduíche na Universidade de Rouen, através do Laboratório CINERF, com a supervisão da professora doutora Stephanie Gassi. Iniciei esse estágio de doutorado de sanduíche em setembro de 2019, concluí no final de fevereiro de 2020. Desse período, eu destaco como produção relevante uma seção no meu trabalho de tese de doutorado. Atualmente, estou escrevendo um artigo para publicação na revista do Laboratório da Universidade de Rouen. Continuo com diálogos com a professora supervisora. Quando eu entrei no PROPED para fazer o doutorado, eu atuava como professora substituta na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, sou professora efetiva do Centro de Educação da UFRN e os diálogos com a professora supervisora da época do doutorado de sanduíche continuam no sentido de pensarmos a possibilidade de parcerias futuras entre a minha instituição atual e a Universidade de Rouen. O doutorado como um todo no PROPED UERJ para mim foi bastante significativo e formativo. Destaco a minha participação no grupo de pesquisa Aprendizados ao Longo da Vida, coordenado pela professora Jane Paiva, a minha inserção em comissão de organização do primeiro colóquio internacional Aprendizados ao Longo da Vida, a minha participação em grupos de estudos interinstitucionais, né, através de diálogos iniciados no âmbito do PROPED. E o que eu gostaria de deixar como sugestão é a necessidade mesmo da continuidade dessa política de internacionalização no âmbito do PROPED, para que mais estudantes possam ter a oportunidade de desenvolver um estágio de doutorado de sanduíche, né? Por aquilo que essa experiência agrega no sentido de formação, no sentido formativo, né? Para a nossa formação como pesquisadora, pesquisadores, professores e professoras. Obrigada. Olá, meu nome é Cíntia Borges de Almeida. Eu fui aluna do PROPED em 2 momentos da minha vida. O primeiro deles é durante o meu mestrado, entre 2010 e 2012. Depois eu retorno em 2014 e defendo o meu doutorado em fevereiro de 2018. Eu chego ao PROPED bastante inexperiente, como uma aluna, uma ex-aluna de iniciação científica, com pouca experiência no campo da história da educação, com nenhuma experiência profissional, e é a partir das relações e do conhecimento propiciado pelo PROPED que algumas redes vão se constituindo e algumas experiências vão sendo alcançadas.
participação em grupo de pesquisa foi algo extremamente importante durante o tempo que eu estive no PROPED, como as participações em congressos, publicações em diferentes revistas, né, de história da educação, foram coisas, elementos bastante significativos para a minha formação durante o PROPED. Ainda no meu mestrado, eu gostaria de chamar a atenção da possibilidade, da oportunidade que eu tive de fazer um mestrado sanduíche na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e retornando, né, deste mestrado sanduíche, de uma inserção minha também profissional em uma secretaria específica do MEC, como consultora entre os anos de 2011 e 2012. Posteriormente, eu me torno professora efetiva, né, uma servidora pública da rede municipal do Rio de Janeiro, da educação básica, tendo ficado nessa rede até 2018. Tive muitas participações em eventos, também publicações, capítulos de livro. Essas inserções científicas se intensificaram cada vez mais durante o meu tempo de doutorado no PROPED. As relações construídas me possibilitaram muito, né, essa maior circulação no meio acadêmico. E posteriormente, né, com a finalização do meu doutorado, também a minha inserção na universidade pública. Hoje eu sou professora efetiva na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, ocupo a cadeira de Políticas Públicas e posso garantir que o PROPED, né, me fez ter uma visão de educação pública e de universidade pública que até então eu não tinha. Hoje eu constituo e faço parte de várias redes nacionais, projetos nacionais, como o Portal do Bicentenário, como também lidero outros, né, projetos de ensino, projetos de extensão, projetos de pesquisa, participo e tenho relações bastante significativas com grupos de pesquisa como o Grupel, do PROPED, relações que se constituíram e com certeza que se mantêm durante o meu processo profissional, durante o meu processo de conhecimento e durante todas essas relações e essas redes que o PROPED possibilitou que eu tivesse. Olá, bom dia. Meu nome é Daphne Gonçalves Solis. Eu sou mexicana e eu tive a oportunidade de estudar no PROPED de 2015 até 2017. Minha dissertação eu defendi em abril de 2017. Quando eu entrei no curso de PROPED, eu ganhei uma bolsa da OEA, pela qual eu consegui ir estudar lá no Brasil. Antigamente eu trabalhava como uma consultora externa à Campanha Nacional de Alfabetização. Essa Campanha Nacional de Alfabetização era dirigida pelo Instituto Nacional de Educação para os Jovens e os Adultos e eu colaborava de uma forma externa com essa campanha. Atualmente, desde 2017 que eu voltei para o México, eu trabalho na Universidade do Vale do México, Universidade do Vale de México, na qual eu já passei por diferentes postos, eu já fiz diferentes tarefas. Atualmente eu sou gerente nacional de programas relativos a business e eu também sou responsável pelo programa de tecnologia educativa e pela documentação de algumas das questões acadêmicas. Minha primeira tarefa é coordenar em conjunto com uma equipe muito grande e muito linda de muitos acadêmicos em 20 estados da República Mexicana. Temos 32 universidades e a gente faz esses projetos acontecer em todos esses lugares, mas de um jeito diferente para cada uma das localidades. Então, a gente tem muita riqueza nesses projetos atualmente. No PROPED, eu fiz muita pesquisa
foi o meu principal colaboração com o Propege. Eu aprendi muito no grupo de pesquisa, eu estou com muita saudade dele. Também fiz algumas colaborações com companheiros, a gente conseguiu viajar para apresentar em congressos e também publicar alguns artigos relativos à minha pesquisa e à pesquisa que ia se encontrando em diferentes pontos, diferentes tópicos. Também a gente conseguiu fazer um livro com a direção da nossa orientadora, a querida Rita Frangella, e a gente trabalhou muito junto para conseguir contribuir com essa pesquisa e esse desenvolvimento do campo do currículo no Brasil, e com algumas interlocuções que a gente teve a oportunidade de fazer com o México, quando a Ana Laura foi para o Brasil. E atualmente isso me leva para a seguinte pergunta, que é: qual é a minha atuação atual, profissional, também vinculada com o Propege? Eu acho que tem muito a ver com que eu tenho alguns contatos, eu estou procurando continuar os meus estudos de doutorado, então estou fazendo o diplomado, curso, seminário com a UNAMI, o ISUE, e tenho algumas contribuições menos institucionais, mas que ainda acontecem com algumas pessoas que eu tive a fortuna de conhecer lá no Propege. Além disso, eu acho que um jeito que eu gostaria muito de continuar contribuindo com o Propege seria através de um seminário que fosse um grupo de pesquisa maior, ampliado, para a gente como a gente, que poderia talvez pesquisar algumas questões desde os nossos campos de atuação, desde as nossas novas pesquisas, e desse jeito contribuir com o crescimento do currículo. Eu acho que o seminário que eu tive a fortuna de participar sobre o currículo latino-americano, dirigido pela Berta Orozco e pela Ana Laura Gallardo, aqui no México, foi um seminário que se ampliou para toda a América Latina, e era um seminário gratuito que propiciou que a gente se vinculasse com outros colegas e fizesse pesquisas e aproximações que a gente talvez não teria feito se não fosse aquele seminário. Então, é um formato que acho que poderia ser explorado. E é isso. Muito obrigada por tudo. Muita saudade do Propege e muita gratidão com toda a galera de lá. Um abraço. Então, olá, o meu nome é Hugo Heleno Camilo Costa, eu fui bolsista de iniciação científica, mestrando e doutorando no Proped, tudo isso sob orientação da professora Alice Casimiro Lopes, no grupo de pesquisa de currículo, na linha de currículo Sujeito, Conhecimentos e Cultura. Eu finalizei a minha tese em 2018, comecei como bolsista de iniciação científica em 2007, atualmente eu sou professor adjunto na Universidade Federal de Mato Grosso, eu sou professor também no programa de pós-graduação em educação da UFMT, em Rondonópolis, e estou como vice-coordenador do GT Currículo da Amped. Eu diria que, além da interlocução dos aprendizados e das produções junto à professora Alice Casimiro Lopes e junto a colegas do grupo de pesquisa, a participação na Escola de Altos Estudos, oferecida, organizada com conferências do professor Ernesto Laclau, foi um momento também de grande contribuição para a minha formação acadêmica e intelectual. Foi uma experiência muito interessante. Eu diria também que a participação em eventos qualificados como as reuniões da Amped têm sido contribuições muito boas, né? Eu diria que a minha formação se deu, significativamente através da participação desses eventos sob orientação da professora Alice Casimiro Lopes no grupo de pesquisa. Num grupo em que eu tive muita liberdade e oportunidade de conhecer coisas novas e produzir coisas novas, sempre com uma orientação muito acolhedora
as questões que eu queria desenvolver, né, as possibilidades de avanço com os projetos que que eu ia apresentando, e a professora Alice sempre deu suporte. Eu diria que, como produções relevantes, eu destacaria aquelas que foram feitas, né, saíram pelas revistas Educação e Sociedade, Policy Futures in Education, Proposições, Revista Brasileira de Educação e Educação em Revista. Eu sigo participando do grupo de pesquisa da Alice, como pesquisador associado. Eu participo também de bancas no Proped, e eu diria que, como uma sugestão para a expansão de canais, né, de interação, de interlocução com os egressos, estão aí possibilidades interessantes. O convite, né, à participação em bancas de mestrado e doutorado a esses egressos, e também a permanência deles como pesquisadores associados nos grupos de pesquisa, o que tende, penso, a fortalecer redes de colaboração, a expansão, né, e a interação de diferentes pesquisadores e instituições em torno de campos temáticos de concentração. Então, essas seriam as minhas sugestões, e eu termino agradecendo a oportunidade de ter estado e ser parte do Proped. Obrigado. Olá, eu sou Tânia Lucia Madalena, sou da Argentina, fiz meu doutorado no Proped UESC no ano 2018. Na verdade, minha defesa foi no 5 de fevereiro de 2018. Minha tese foi sobre Digital Storytelling na formação de professores. Eu trabalhei com uma pesquisa formação na civicultura. Minha orientadora de doutorado foi a professora doutora Esmeia Santos. Eu pertenci e pertenço ao GPDOC, que é o Grupo de Pesquisa Docência e Civicultura. É um grupo que já tem mais de 10 anos em pesquisas, que tem relação com a formação de professores, a docência na nossa cultura contemporânea. Eu trabalhei com a arte de contar histórias digitais. Eu já escrevi bastante, tenho 5 capítulos de livros publicados, mais ou menos uns 10 ou 13, 12 artigos de revista com avaliação cega por pares. Também, como não foi suficiente só a questão escrita da tese, nós produzimos um vídeo pesquisa, um filme, um documentário, um vídeo contação da tese, chama As Invenções Digitais de Si, está disponível no YouTube e já foi exibido no Curta Amped e outros festivais de cinema e educação. Hoje em dia eu moro na Espanha. Falei que eu sou da Argentina, fiz minha carreira acadêmica no Brasil e hoje eu moro na Espanha. Aqui eu sou professora de uma universidade que é 100% virtual, 100% na modalidade de educação à distância, chama Universidade Internacional de La Rioja, UNIR. E aqui eu trabalho na Faculdade de Educação, na formação de professores. Dentro da Faculdade de Educação eu estou especificamente no mestrado, que é de formação de professores de ensino médio, e dentro do mestrado eu estou na linha de tecnologia informática. Só para fechar, o Proped trouxe grandes coisas, e quando eu penso, traz várias memórias para mim de formação. Eu tive a possibilidade de estudar e conhecer professores de uma alta qualidade acadêmica na docência e na pesquisa, e sou muito grata por isso. Tem um pequeno detalhe que não é pequeno, mas no primeiro ano de doutorado eu fui mãe, e
Eu tive um apoio muito grande dos professores com quem eu estudei, da minha orientadora e do programa que me concedeu os 4 meses de licença maternidade. Hoje minha filha tem 5 anos, então eu saí do Rio de Janeiro com uma filha e uma Tessie, 2 filhas. E é isso, muito obrigada, espero que seja útil esse depoimento. Olá, eu me chamo Patrícia Lorena Quitério e eu defendi a minha dissertação no PROPED em 2009 e a minha tese em 2015, sob orientação da professora Leila Nunes. O meu campo de investigação refere-se à avaliação e promoção das habilidades sociais de pessoas com deficiências. Quando ingressei no programa, eu atuava como gestora em uma escola da rede municipal de ensino e também no consultório, por conta da psicologia, atendendo crianças e adolescentes na abordagem TCC. Quando eu ingressei, eu mudei de função na secretaria, fui na parte interna, onde a carga horária era de 25 horas, e também reduzi a questão clínica, para poder conciliar todas as demandas. Atualmente, eu atuo como professora adjunta do Instituto de Psicologia da UERJ e também como professora colaboradora do programa de pós-graduação em Psicologia Social da UERJ. E coordeno o Laboratório de Pesquisas em Desenvolvimento Socioemocional, Inclusão e Habilidades Sociais. E também continuo atendendo como psicóloga clínica na infância e adolescência. Então, ao longo de toda a pós-graduação, eu participei do LATECA, Laboratório de Tecnologia Assistiva e Comunicação Nativa, e várias pesquisas coordenadas pela professora Leila Nunes. Em 2011, participei da comissão científica e da organização do evento que realizamos do Congresso Internacional de Habilidades Sociais, do ISAAC, bem como fui coautora do livro Comunicar é Preciso. A dissertação, como frutos, produziu 2 artigos em revistas qualificadas, A2, e o doutorado, um artigo já aprovado, um artigo submetido, e também 2 livros. O primeiro livro, esse daqui. E o segundo livro, esse daqui, tá bom? Atualmente, a minha relação com o LATECA acontece no meio do projeto de extensão, onde algumas colegas dão palestras no projeto de extensão que eu desenvolvo pelo IP, que é relacionado ao projeto da FAPERJ, Habilidades Sociais de Crianças e Adolescentes com Deficiência em Diferentes Contextos. E quando estamos no período de aula regular, sem a pandemia, os alunos da graduação em Psicologia também vêm conhecer o LATECA, conhecer o seu trabalho, os seus materiais. Acredito que seria interessante ampliar a participação dos egressos, por meio de eventos, publicações e bancas. Agradeço a acolhida do PROPED durante os 9 anos e que estive diretamente no programa e desejo contínuo sucesso para vocês. Abraços! Olá, eu sou Maria Reilda Dantas Cirino e sou aqui do Rio Grande do Norte. Sou egressa do PROPED UERJ. Fiz o meu doutoramento na UERJ no ano de 2016. Minha formação no PROPED fez parte de um programa interinstitucional entre a UERJ e a UERN. Esse programa ele foi responsável pela formação de 11 professores aqui do Rio Grande do Norte. Quando entrei no PROPED em 2013, eu atuava como docente no curso de Filosofia, Campus Caicó. É onde atuo até hoje. Contudo, logo que terminei o meu doutoramento em 2016, eu passei também a atuar
no mestrado profissional em filosofia, no núcleo da UERN Campus Caicó. E hoje, 2021, eu estou na função de coordenadora desse núcleo do mestrado profissional em filosofia. A nossa formação e as muitas oportunidades advindas dessa relação entre a UERJ e a UERN serviram sobremaneira para fortalecer a pós-graduação no âmbito da UERN. Dentre as atividades mais relevantes da minha formação, sem dúvida, eu cito a experiência de participar do Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias, o NEF. Me mantenho, enquanto egressa do PROPED, participando do NEF até os dias atuais. Através dessa relação, dessa experiência com o NEF, eu tenho tido a oportunidade, por exemplo, de participar da organização do Colóquio Internacional de Filosofia, de estar presente em bancas de doutorado e de mestrado. Também como uma experiência relevante, eu cito a minha etapa de doutorado sanduíche feito na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Meu tema de pesquisa envolve as experiências de pensamento em filosofia com crianças. Tive o privilégio de ser orientada pelo professor Walter Coan. Em relação às publicações, eu cito a publicação do meu livro Filosofia com Crianças, Cenas de Experiência em Caicó, RN, no Rio de Janeiro e em La Plata, na Argentina. Esse meu livro você pode baixar gratuitamente no site das edições NEFs. Penso que o PROPED, o UERJ, já oportuniza a continuidade da formação e da relação do egresso com o programa. Desde 2016, eu tenho percebido a presença de vários professores do PROPED desenvolvendo atividades com seus egressos, fazendo publicações em coautoria, mesmo depois que se encerra a etapa de formação. Olá, eu sou o Thiago Ranieri, eu sou professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu ingressei no PROPED em 2013, então como doutorando do programa. Eu havia acabado de defender uma dissertação de mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais sobre currículo e diferença e me dirigi ao PROPED muito mobilizado e muito afetado pela pesquisa e pelo trabalho da professora Elizabeth Macedo sobre currículo e diferença. Naquela ocasião eu estava muito interessado em pensar e trabalhar sobre a relação entre currículo, normatividade e agência a partir de trajetórias escolares de jovens gays. Eu defendi essa tese em 2016, sob a orientação da Beth Macedo, e tenho muito orgulho de dizer que a tese foi indicada pelo programa naquele ano de 2016 ao prêmio de melhor tese de dissertação da CAPES. Antes que eu pudesse terminar o doutorado, eu prestei o concurso e ingressei na Faculdade de Educação da UFRJ como professor assistente. E o término do doutorado me permitiu me tornar professor adjunto da faculdade e ingressar no programa de pós-graduação em educação da UFRJ, formando ali um grupo de pesquisa sobre minha liderança, o BAFO, Grupo de Estudos em Pesquisa em Currículo, Ética e Diferença, que vem desde então trabalhando em parceria com o grupo de pesquisa liderado pela professora Beth Macedo, o grupo de pesquisa em Currículo, Cultura e Diferença. Como parte dessa parceria, foi que eu realizei o meu pós-doutorado no programa. Naquele momento, eu e a Beth decidimos apresentar um projeto de pesquisa ao programa de pós-doutorado júnior do CNPq e eu fui contemplado com bolsa para realizar uma pesquisa sobre currículo e antropoceno, questões climáticas e ecológicas para a teoria curricular, podendo então ficar mais um ano vinculado ao programa. Dessa experiência do PDJ, de ter sido bolsista PDJ do CNPq e realizado meu pós-doutorado no PROPED, eu destacaria primeiro ter ministrado a disciplina Currículo e Diferença para estudantes de mestrado e doutorado, tanto do PROPED UERJ quanto do PPGE UFRJ, em parceria com a Beth Macedo
e com a professora Iris Verena de Oliveira, da Universidade do Estado da Bahia, que também realizava seu pós-doutorado no programa supervisionado pela Beth Macedo. Junto com a professora Beth Macedo, a gente também organizou um dossiê sobre metodologia de pesquisa em currículo em registros pós-estruturais para a revista Praxis Educativa. Esse dossiê é resultado de um seminário organizado por mim e pela Beth na UFRJ, chamado Poéticas e Políticas da Pesquisa em Educação, financiado pela CAPES, e com o qual a gente pôde trazer a professora Dinette Mille e a professora Elizabeth Sampierre para conversar com os nossos estudantes de mestrado e doutorado, a organização de um livro chamado Currículo, Sexualidade e Ação Docente, financiado pelo edital de materiais didáticos da FAPERJ. E por último, a gente submeteu um projeto de pesquisa ao edital de Pesquisa e Inovação em Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas do CNPq e fomos contemplados com financiamento para um grande projeto em 3 cidades do país para pesquisar sobre políticas de currículo a partir de biografias de professores. Esses são talvez os resultados de pesquisa mais evidentes, mas há resultados dessa formação que eu também gostaria de destacar. Talvez o primeiro deles se deve, tão logo eu terminei o pós-doc, eu me tornei jovem cientista no nosso estado da FAPERJ, eu fui contemplado com bolsa pelo programa da FAPERJ, e desde então tenho me envolvido em atividades de gestão também na FRJ. Primeiro eu fui coordenador de estágios dos cursos de licenciatura da FRJ, mas mais recentemente eu assumi a vice-direção da Faculdade de Educação, passei também a representar o Centro de Filosofia e Ciências Humanas no Conselho Superior, no CONSUNE, e no Comitê de Iniciação Científica e Tecnológica, o que eu também acredito e devo, em parte, dessa atuação na gestão, a formação sólida em pesquisa que o programa me ofereceu como seu doutorando e como seu pós-doutorando no tempo em que eu estive aí. E mais recentemente eu também posso destacar uma série de trabalhos realizados que emergiram durante esse pós-doutorado com a professora Iris Verena. Nós organizamos em 2020 um dossiê para a revista, para Educar em Revista, um dossiê sobre currículo, democracia e gênero, sexualidade e raça. Então, também resultado da parceria que emergiu ali durante nossa experiência de pós-doc. Então, fica aqui meu imenso agradecimento ao programa pela formação sólida que me ofereceu em pesquisa, em ensino, para que eu pudesse atuar como professor e como pesquisador de uma faculdade de educação no estado do Rio de Janeiro e, em especial, na UFRJ. Meu nome é Otávio José Zimbico, eu sou de Moçambique. Eu ingressei no PROPED no ano de 2014 para fazer doutorado em educação, na área de concentração de História da Educação. Defendi a minha tese em novembro de 2016. Quando ingressei no PROPED, eu era funcionário do setor de recursos humanos no Ministério da Agricultura de Moçambique. Depois de ter defendido a minha tese e ter regressado a Moçambique, passei a trabalhar como docente na Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique. Os maiores ganhos, as maiores conquistas decorrentes da minha participação das atividades do PROPED incluem presenças em congressos como o da AMPED, Congresso Brasileiro da História da Educação, Congresso Luso-Brasileiro da História da Educação. Portanto, tive momentos de aprendizado diversos, como uma participação ativa no núcleo de pesquisa em História da Educação da UERJ.
Agora, uma vez regressado a Moçambique, tenho estabelecido contato com o pessoal do Núcleo de Pesquisa em História da Educação através de diversas atividades de pesquisa, reflexões, entre outras, que nos interessam. Profissionalmente, eu sinto que ganhei bastante graças à minha passagem pelo PROPED, e entendo que, como forma de melhorar o contacto com os egressos, a Faculdade de Educação da UERJ deveria aproveitar no máximo todas as oportunidades que existirem de intercâmbio e de atividades conjuntas com programas congêneres ou faculdades congêneres, numa base de interesses mútuos.